e gravando também este vídeo para as nossas mídias, né? Que é o Twitter, agora é o X, o X, né? O nosso blog e o YouTube. Estamos então iniciando o culto a Deus desta manhã de quarta-feira, e a gente sempre inicia o culto com oração, falando com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, tremendo, glorioso, grande Deus e Senhor, aceita-nos como adoradores do Senhor. Nos reunimos aqui nesta manhã como igreja do nosso Senhor. Nos reunimos aqui para te adorar, para te engrandecer. Nos reunimos aqui para falar do Senhor, para falar das coisas da Bíblia, para falar das tuas grandezas, para falar dos teus feitos, para falar da salvação, do perdão, para falar de como o Senhor é bom. Aceita-nos, Senhor, como adoradores do Senhor. Ajuda-nos a, nesta quarta-feira, crescermos um pouquinho que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Sustenta-nos nas nossas fraquezas e sê conosco. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém. Queridíssimos irmãos, queridíssimas irmãs em Cristo Jesus, nós vamos ministrar a ceia na segunda-feira. Se eu não estou enganado, se eu tiver, você me corrige, por favor. Segunda-feira, dia 18, será que está certo isso? Se eu tiver errado, faz esse favor para mim, corrige aí. Mas eu acho que é dia 18. Então, segunda-feira que vem é a ceia do Senhor. E eu gostaria muito. Ok, Jarico, obrigado. Então tá certo, é dia 18 mesmo. Eu gostaria muito que você participasse da ceia. Participe com a gente da ceia na segunda-feira, dia 18. Porque a ceia, irmão e irmã em Cristo, é a segunda ordenança. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças. E a ceia é a segunda. Então participa com a gente. Viu? Hoje nós vamos falar aqui, acho que é interessante e importante isso que a gente vai falar aqui hoje. Você tem que saber no que crer. Eu também imagino que
dificilmente você vai ouvir isso que eu vou dizer aqui hoje dentro da maioria das denominações. Ontem, conversando com alguém me disse assim, estou meio decepcionado lá com a denominação, e eu quero. Porque aconteceu isso, aquilo. O que eu vou falar? Olha, não olhe para os homens quando acontece alguma coisa que você não gosta, e se a coisa for, levante e vá embora. Mas não olhe para os homens, porque a denominação é composta de homens. A igreja é composta de homens, e nós homens somos falhos. A gente erra, não existe perfeição. Perfeição é só no céu. Então aqui as pessoas vão, babar ovo para quem é importante na visão delas. Então, se você for olhar para a denominação ou para homens, você não vai nem acompanhar essa programação aqui também, porque eu também erro. E hoje eu quero falar exatamente disso. Quero falar para vocês no que eu creio. Porque você pode não crer como eu. Hoje é assim, né? Não, aqui a gente crê assim. Lá, não sei o quê. Então eu vou falar no que eu creio. Você não é obrigado a crer como eu. Eu entendo que você, nós como cristãos, somos obrigados a crer na Bíblia. E eu vou dizer o que eu creio, não para me engrandecer, eu creio nisso, para você confrontar com as coisas que eu creio, se estão de acordo com a Bíblia. É por isso que eu vou dizer no que eu creio. Entendeu? Não é para nenhuma outra coisa. Eu creio nisso porque eu creio que isto é a Bíblia. Não sei nem se vai dar para falar tudo, eu vou procurar, falar nas coisas que eu creio. Primeira coisa que eu creio, não tem conversa, não negocio isso. Eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus. O Velho e o Novo Testamento. Eu creio que não há erro nem contradição na Bíblia. Eu creio que a Bíblia, exclusiva e unicamente ela, é a autoridade suprema. E ela é a matéria final de fé e de prática para todo cristão. É isso que eu creio. Por que eu creio nisso? Porque se você abrir a sua Bíblia agora e você ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, se você ler 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, você vai ler isso que eu acabei de falar. Por causa disso que eu creio nisso. E não tenho nenhum problema em dizer que quem não crê assim, infelizmente está errado. Porque é isso que a Bíblia é. A palavra de Deus. Segunda coisa que eu creio, mas ninguém é obrigado a crer como eu não, hein? Cada um é médico das suas próprias dores. Eu creio que Deus
é o Criador e o dominador de todo o universo. Eu creio que Deus existe em uma trindade divina incompreensível ao ser humano. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é perfeito e tem a personalidade perfeitamente divina. Deus Filho é perfeito e tem a personalidade perfeitamente divina. E Deus Espírito Santo é perfeito e tem a personalidade perfeitamente divina. Isso que eu creio. Não negocio. Por quê? Vamos ser cabeça dura. Não, porque a Bíblia diz isso. Se você abrir em João capítulo 1, versículo 1, você vai ler isso que eu acabei de falar. Se você abrir em 1 João capítulo 5, versículo 9, você vai ler isso que eu acabei de falar. Ou, se você preferir, abrir em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, você vai ler isso que eu acabei de falar. Então, como é que eu vou crer diferente? Eu creio também que Jesus, o Cristo, foi gerado pelo Espírito Santo. E ele foi gerado numa mulher virgem, Maria. E ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quando eu digo ele é homem, porque ele viveu na terra. É assim que eu creio. Ele não é meio Deus e meio homem, ele é perfeitamente Deus e verdadeiramente homem. Lucas 1,35, Isaías 7,14 e 1 João 5,20. Eu creio também que o homem, presta atenção, porque agora a gente vai começar a entrar em assuntos mais profundos, né? Por enquanto nós estamos na superfície, agora a gente vai mergulhar um pouquinho. Eu creio que o homem foi criado à imagem de Deus e que ele pecou, e a consequência desse pecado é que incorreu a morte física sobre o homem. E também a morte espiritual, que é a separação do homem para com Deus. E creio que todos os seres humanos, aquelas criancinhas lindas, maravilhosas, fofinhas, né? Aquelas crianças, porque criança é um negócio lindo, né? Eu creio que todas essas crianças nascem com a natureza pecaminosa. E quando elas atingem a responsabilidade moral, quando acontece isso? É difícil precisar, né? É muito difícil. Uns falam 14, outros falam, não, é 16, ou não, é 18, mas é por aí, anos. Quando eles atingem essa responsabilidade moral, eles tornam-se pecadores em pensamentos, palavras e ações. Eu creio assim, porque a Bíblia diz isso. E você pode conferir, claro, lógico. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27.
aos Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 19, e também Gênesis 3:3. Você precisa saber como é que eu creio, para ver se você continua acompanhando a gente ou não. Quando você vai numa igreja, você pergunta lá numa denominação, em que vocês creem aqui? Eu sei que você não pergunta, mas a gente precisa saber no que as pessoas creem. Porque ninguém vai na igreja para fazer festa, bater papo, contar as novidades, né? A pessoa vai na igreja para tratar do espírito, da alma e do corpo. Então você precisa saber no que você crê. Qual a crença de vocês aqui? Se não bater com a Bíblia, que é a minha crença, sobre isso a gente não fala, a não ser que você queira. Eu creio também que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, num sacrifício substitutivo. E creio que unicamente, somente aqueles que creem nele como Senhor, Salvador, único, pessoal, universal e intransferível, são justificados pelo sangue derramado por ele. É assim que eu creio. Não, você não é obrigado a crer assim, claro que não. Você pode crer do jeito que você quiser, mas eu não posso deixar de falar para você sem nenhum problema para mim. Talvez para você tenha, mas para mim não. Que você, infelizmente, ainda está no erro. Mas por que você ainda? Porque Deus é bom e você pode mudar. E para confirmar isso que eu acabei de falar, você pode ler Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 9. E Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Mas por que você não lê? Porque não dá tempo. Se eu for ler tudo isso daqui, já estou achando que não vai dar tempo de falar tudo. Só por isso. Mas quem está ao vivo aí pode falar, você está errado, não é? Não, irmã, tudo bem. Às vezes eu concordo com essa idade, né? A Eli está dizendo aqui, olha, eu acho que com 10 ou 12 anos as pessoas hoje, as crianças hoje já têm idade moral. Eu não vou discordar de você não, porque tem muita criança de 10, 12 anos que tem mesmo, né? Então, isso fica meio, tá? Eu creio também, meus irmãos e irmãs em Cristo, mas por que você chama de irmão? Porque nós somos irmãos em Cristo. Porque se Deus é o Pai e Cristo é o unigênito, nós somos irmãos, então, né? Agora, se você não gosta, não chamo mais de irmão, não tem problema. Eu creio também que é iminente, não é é iminente o retorno pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Para buscar a igreja. E a igreja não é prédio, a igreja não é alvenaria, a igreja não é banco, a igreja não tem endereço. Rua tal, número tal, bairro tal, CEP tal. A igreja não tem. O que tem endereço é o prédio. Porque a igreja é formada de pessoas que moram nos mais diferentes lugares, né? Países e continentes. E Jesus vai voltar para buscar este povo.
E eu creio que neste momento da volta de Jesus para buscar a sua noiva, a igreja, os mortos, olha só, hein? Também não é obrigado a crer, não, claro que não. Eu creio que neste momento os mortos em Jesus Cristo serão ressuscitados em corpo glorificado. E os vivos, arrebatados naquele momento, somos nós, receberão também os seus corpos glorificados e não passarão pela morte, serão levados. Os mortos salvos serão ressuscitados em corpo glorificado. E os vivos arrebatados não morrerão. Não morrerão. E serão levados pelos ares na 70ª semana de Daniel. E a partir daí eu creio que vai ter início um período chamado de tribulação e de grande tribulação. E este período vai durar 7 anos e vai culminar com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para sentar-se no trono de Davi e estabelecer o reino milenar aqui na terra. Por que eu creio nisso? Porque é isso que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 51 ao 58, Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e capítulo 20, versículo 4. É assim que eu creio. Não quero que você acompanhe, que você cultue a Deus com a gente, né? No engano. Tem gente que crê em outras coisas. Você tem que saber que eu não creio e tenho convicção. Ué, por que, Sebastião? Porque Jesus é o rei. Ele é o rei. E ele é descendente de Davi. Por isso, se ele é descendente de Davi, ele tem que sentar no trono do rei. Não é assim? O trono de Davi está vazio, não tem ninguém no trono de Davi. E é Jesus que vai se assentar ali. Eu creio, irmão, irmã, na personalidade de Satanás, Satã. Você entende o que é crer na personalidade? É que ele existe, é que ele pensa, é que ele raciocina, é que ele age. Isso é crer na personalidade. E creio que Satanás é o Deus deste século. E creio que ele tem todo o poder das trevas. Eu creio. E que ele também está destinado ao julgamento da justiça eterna no lago de fogo e enxofre. E creio assim porque isso está escrito na Bíblia. Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 3 e 2 Coríntios capítulo 4, versículos 13 e 4. Agora, eu creio no relato de Gênesis.
eu creio que o homem veio a existir por criação direta de Deus e não através da evolução. Mas o cientista, mas problema dele, eu não tenho conhecimento nesta área, conhecimento científico nesta área para discutir. Eu creio naquilo que a Bíblia diz. Gênesis capítulos 1 e 2. Evangelho de João capítulo 1, versículo 3. E carta aos Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Mas eu não creio assim. Então você tem que saber, se você acompanha os nossos programas, a programação, se você participa do culto que a gente realiza aqui, você tem que saber que é desta forma que eu creio. E é isto que eu prego. Você tem que saber que eu creio que a ceia do Senhor, que nós vamos... eu vou servir a ceia segunda-feira, dia 18. Eu creio que a ceia, é isso que eu creio. O que é a ceia? É a celebração da morte do nosso Senhor. É isso que eu creio. Ceia não é para orar para o enfermo, não é para consagrar dízimo e oferta, não é nada disso. Aliás, dízimo, eu creio assim, é minha opinião pessoal, fundamentada na Bíblia, que pastor que pede dízimo precisa ler a Bíblia. Ou então deixar a safadeza de lado. É assim que eu creio, é minha opinião pessoal, a não ser que eu não possa dar opinião pessoal, aí eu paro. Mas eu creio que a ceia é a celebração da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E creio também que ninguém, a partir de mim, que sirva a ceia, pode participar da ceia sem um profundo exame individual e busca do perdão do nosso Senhor. Ninguém pode participar da celebração da ceia em pecado. Mas por que você crê assim? Porque está escrito na Bíblia. É só você ler. Todo dia de ceia eu leio esse trecho aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 30, 31, 33, não lembro bem, mas é por ali. É assim que nós cremos aqui nesse trabalho. Eu não posso esconder isso de você. Eu não quero esconder isso de você. Eu acompanho lá o Mário porque ele não pede dízimo. Não, eu não peço dízimo porque eu não sou charlatão, porque eu não sou mercenário da fé, porque eu não sou ladrão. Assim, claro. Porque não há na Bíblia Sagrada um pedidozinho de Jesus ou qualquer apóstolo para a igreja sobre dízimo. Por favor, não me venha com aquela passagem de Mateus lá, hein? Dízimo do coentro, do hortelã, por favor, hein? Que aí eu vou achar que você não sabe nada mesmo. Entendeu esse meu jeitão de falar? Porque é essa passagem que eles usam. E essa passagem não tem nada a ver com a igreja.
tem que ser sincero com você. Tem gente que gosta de aduladores. Eu não vou adular. Eu respeito, puxa vida, respeito demais cada um. Mas adular, não. Eu sou simpático, eu sou assim mesmo, desse jeito aqui. Agora, eu não vou pedir dízimo, eu não vou chegar lá, sabe, o dia que eu morrer, o dia que eu for arrebatado, e o Senhor perguntar para mim, por que você pediu dízimo? Eu não tenho explicação para ele. Porque eu tinha que pagar isso, não sei o quê. Mas dízimo não é para isso. O dízimo não foi para isso. Eu já ouvi assim pessoas dizer, olha, eu ao invés de dar dízimo, eu compro cesta básica e distribuo, mas o dízimo também não era para isso. Ninguém é proibido de dizer, eu já dei dízimo muitas vezes, e se precisar, se quiser, eu dou de novo. Mas de livre e espontânea vontade, não porque alguém me pede, porque ninguém pode pedir dízimo para mim. Eu não sou judeu, eu não sou do judaísmo, não existe dízimo no cristianismo. Então eu não peço, não é porque eu sou bonzinho, não é para atrair pessoas, eu não peço porque eu não sou charlatão. Porque, biblicamente, quem pede dízimo para a igreja é charlatão. Vou processar. Processo, eu vou com a Bíblia. Eu não dinheiro para pagar advogado, eu não tenho. Se o juiz aceitar, eu vou com a Bíblia lá e digo, meritíssimo, eu não peço por causa disso, disso e disso. Está aqui, ó. O senhor pode ler, se é que o senhor já não conhece. Quem pede é charlatão. Rouba Deus, rouba. Então, é Malaquias, né? Só que Malaquias não fala para a igreja, Malaquias fala com os sacerdotes. Né? Malaquias, Jaico, não vai nem existir igreja naquela época. Aquele trecho de Malaquias está falando com os sacerdotes. Não, o assunto, né, nem é dízimo, né? Como é que você vai roubar Deus? É mentira, eles querem enriquecer. Tanto é que você vê que a maioria que pede dízimo está tudo rico. Tem emissora de televisão, emissoras e emissoras de rádio. Não, a gente usa para pregar a palavra de Deus. Ouve para ver se você ouve a palavra de Deus. Então, é isso que eu estou falando, Jefferson. Esse Malaquias 3,10 aí não tem nada a ver com a igreja. É uma conversa com os sacerdotes. Não pega só o 3,10. Volta. Pega o 3 todinho. Você vai ler, você vai ver que não é com a igreja. Nem existia igreja, Jefferson. Não existia igreja. Bom, não é esse o assunto. Eu estou dizendo no que eu creio, no que eu acredito. Eu creio também que o batismo é por imersão. Mas por quê? Se você achar um batismo na Bíblia por aspersão, você me avisa, diga onde está, que eu quero ler, quero aprender. Todo mundo que foi batizado, que a Bíblia relata, é por imersão. Jogar água, pingar água. E não tinha nada de água benta também. O negócio de água benta é coisa da Igreja Católica. Não existe água benta. Não existe. É mentira. Mas você... Se você quiser, tem um monte de gente mentindo aí, vai ouvir eles. Então, você é grosseiro. Não sou grosseiro, eu estou falando a verdade.
Eu não vou mentir, água benta não existe. Não fa... água benta não existe, mas a água ungida existe? Não existe também, é tudo mentira. Azeite ungido? Mentira. Nós vamos ungir sua casa? Mentira. Nós vamos ungir seu carro? Mentira. Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, mentira. Isso nosso Senhor não falou para a igreja, falou para o povo judeu. Eu vou mentir. Eu já tenho tanto pecado, ainda vou acrescentar um de livre e espontânea vontade. Que é assim que a gente acredita. E olha, você sabe o que eu acredito, meu queridíssimo irmão, queridíssima irmã? É claro que a obra, eu nunca neguei isso. O que eu vou falar aqui, eu nunca neguei. A obra precisa de recurso financeiro, isso é óbvio. Como é que eu pago aqui internet, essas coisas, né? Vive quebrando, toda hora eu falo, gente, me dá uma ajuda aí e tal, porque a coisa está difícil, né? Não é verdade? Eu nunca neguei. O que eu não faço é pedir dízimo. Sabe por quê? Porque eu creio que o único método correto de financiar a obra cristã é a livre doação das pessoas. Nossa, como você é bonzinho. Não sou bonzinho, é porque isso está escrito na Bíblia. É isso que a Bíblia diz. A maneira de financiar a obra de Deus não é através de dízimo. É através da livre doação das pessoas. Onde que está escrito isso? Opa, vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 16, versículos do 1 ao 2. E mas bem claro mesmo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Você está vendo? O único lugar que fala de dinheiro na Bíblia, para a igreja mesmo, assim, claro, é 2 Coríntios 9, 6 e 7. E não fala de dízimo. Cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração. Como é que eu vou pedir dízimo se a Bíblia não fala para eu pedir? Não posso. Agora a Bíblia diz, olha, você pode pedir ajuda, você pode pedir doação, isso você pode e deve. E é isso que a gente deve fazer, é isso que eu acredito. Tem tantas coisas outras aqui que eu fui relacionando, que eu acredito, né? Mas o tempo já esgotou. Eu creio que as principais coisas eu deixei claro para você, né? Eu não quero que você acompanhe o nosso trabalho aqui, né, enganado. Eu não acho correto isso. Eu já falei, né, você vai visitar uma denominação com o intuito de, quem sabe, frequentar, né? Onde está aqui a crença? Porque toda igreja, né, toda denominação tem que ter lá o que nós cremos. Elas têm? Não, porque elas mudam segundo a moda. Eu não estou metendo, ele só fala mal de igreja, eu não estou falando mal de igreja. Eu estou falando das falhas gritantes e aberrações das denominações. Porque igreja é uma coisa, denominação é outra. Igreja é aquilo que será arrebatado. São as pessoas. Denominação é invencionice dos homens. Tanto é que não existe denominação na Bíblia, né? Então não estou falando mal.
Eu só quero que você saiba como a gente realiza aqui o trabalho de Deus. Você pode dizer, não concordo, não acompanho mais. Tudo bem. O que eu vou fazer? Vou continuar pregando a palavra de Deus do mesmo jeito que eu prego há muitos anos e procurando a cada dia melhorar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por isso que a gente pôde fazer hoje, falar. Né? É muito chato falar da gente. Né? Não acho legal. Mas eu creio que a gente precisa esclarecer as pessoas. Eu não sei direito. Não, você sabe sim. Tem um vídeo meu lá que fala exatamente o que a gente crê. Né? Então eu quero te louvar, te agradecer e dizer que o Senhor é soberano. Dizer que o Senhor é que é Deus. E que nós aguardamos, até com uma certa ansiedade, sermos arrebatados pelo próprio Cristo Jesus. Esta é minha oração de agradecimento no santíssimo nome do Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.